Olá, estudante. Seja muito bem-vindo a mais uma aula nossa, professor Sérgio Tchaikovsky Júnior. E qual que é o nosso grande mote hoje, nosso grande tema para que nós conversemos um pouquinho mais, né, ao longo desses próximos minutinhos? Vai tentar entender um pouquinho mais do que está acontecendo hoje, a gente tem aqui que nós chamamos de quarta revolução industrial ou revolução digital e os impactos, as estratégias aí do campo da gestão, notadamente planejamento estratégico e do marketing. Bacana? Então, a gente vai tentar aí ao longo da nossa conversa conhecer um pouquinho mais dessas peculiaridades da revolução digital, muito embora imagino que vocês aí, nossos alunos, já são aí membros da geração Z, né, que são pessoas que já têm uma conectividade muito maior com o cyberespaço, já são aí denominados por autores como o próprio Pierre Levy, os nativos digitais. Vai ser bacana a gente tentar analisar a transposição disso para o contexto aí organizacional. Então, nossa ideia é tentar entender como é que a revolução digital veio a impactar aí, em especial, né, os autores, né, leitores e outros indivíduos mais consumidores, né, nós todos que da maneira estamos aí, né, vivendo o dia a dia do mundo da gestão, e em especial, como você colocou no início, né, o campo do alimento estratégico e o campo da mercadologia lá do marketing. Né? Como é que você consegue concretizar isso, em especial já pensando no plano internacional, haja vista que, isso é um ponto bacana de vocês anotarem, o próprio Michael Porter, e mais recentemente o Keegan, eles afirmam que hoje não existe mais como você diferenciar uma empresa local, regional, internacional, multinacional, por quê? Mesmo a empresa que tem uma atuação mais focada no espaço geográfico, ela acaba, de alguma maneira, sofrendo de maneira direta e ou indireta, o quê? As consequências da globalização. Então, hoje, no final das contas, todas as empresas, mesmo aquelas que não estão diretamente conectadas aí, né, no seu dia a dia com tanta intensidade à revolução digital, acabam, de uma maneira, né, sendo impactadas por esse quadro novo que se posta diante dos nossos olhos. Então, ao longo da nossa conversa, para perceber como as novas, né, tecnologias digitais da informação da comunicação, é importante que você anote essa sigla, chamada NTDICS, vem gerando diferentes transformações aí dentro da vida das pessoas, bem como das organizações, relações essas, indivíduo para com indivíduo, indivíduo, empresa, organização e organização, lá para com o indivíduo, imaginando ele na condição de cliente, consumidor, né, seria o público chamado externo, ou o público interno, que no caso são os colaboradores, os acionistas, os parceiros e outros mais, que daí sim você tem uma maior capacidade de interação e de controle. Então, diante disso, que é importante nós frisarmos. Então, hoje, por conta das principais características inerentes ao que nós denominamos de quarta revolução industrial, que na prática acabou intensificando certas características, certas variáveis que já vinham se delineando a partir dos anos 70, por conta aí sim da sociedade da informação, termo esse cunhado pelo autor norte-americano chamado Daniel Bell. O que nós notamos, né? Quer dizer, isso, né, que estava, de certa maneira, começando ainda de maneira embrionária e hoje, óbvio, já se sedimentou nos anos 70, teve um impulso muito grande por conta de dois grandes processos. O primeiro deles, a gente cita constantemente aí no nosso conteúdo, que é a revolução digital, e, obviamente, a questão da globalização. Elas caminham de maneira sempre interconectada, de forma sinérgica. Então, a ideia é que nós pensemos isso tanto no plano agora nacional, local e internacional, e imagina que não tem mais como nós separarmos, né, esses dois espaços de análise de maneira plena, de maneira cartesiana, e hoje é muito importante que você que está nos acompanhando tenha uma noção muito clara, né, de que o marketing, na sua essência, além dele ter como objeto de estudo aí o mercado, né, estou aqui no passado ele se denominava mercadologia, né, em Portugal, hoje também continua sendo denominada dessa maneira. O que acontece em termos estratégicos? Né? Você primeiro não vê o marketing, e ele se trata o tempo inteiro está balizado por informações de mercado, pela lapidação, pela modelagem de tal maneira dessas informações, de tal maneira que você, aluno, o gestor, ou quem porventura atua nesse campo aí da mercadologia, do planejamento estratégico, possa aproveitar chamadas janelas de oportunidade, ou seja, utilizar o macroambiente ao seu favor. E hoje, quando nós analisamos o momento histórico presente, é bacana a gente perceber que por conta de uma crescente desmaterialização dos objetos, dos processos, né, da nossa vida de maneira geral, basta imaginar a minha condição como docente aí explicando essa temática para vocês, né, essas novas tecnologias de informação da comunicação, elas estão praticamente aí o tempo todo, elas são onipresentes dentro da nossa realidade. E, por um lado, obviamente, né, essas tecnologias suscitaram um contato mais intenso dos indivíduos para com as informações, obviamente, né, que a gente pode acessar isso através de uma plataforma online, só que a globalização, de maneira, né, como você diz, ela tem o lado A e tem o lado B. Né? Que, por um lado, você tem um grupo de pessoas, obviamente, mais informado, ela passa, obviamente, a cobrar mais fortemente das outras organizações. Né? Você tem essa relação cada vez maior, né, de cobrança, né, porque de tal maneira que as empresas têm que sempre entregar
o algo a mais, que é o over-delivery. Então, como era de se imaginar, essas transformações acabaram afetando diferentes setores da nossa economia, sendo essencial que você, aluno que trabalha com planejamento estratégico, marketing ou áreas correlatas, entenda aquilo que está acontecendo em termos, né, conjunturais, essas tendências que aos pouquinhos começam a se materializar, e a gente possa, no mínimo, na pior das hipóteses, né, como eu sempre digo, não conseguir aproveitar uma determinada oportunidade. Eu não estava preparado, enquanto gestor, para fazer, de fato, esse salto em termos de inovação, por exemplo, mas pelo menos conseguir me antecipar diante de potenciais ameaças que daí sim poderiam colocar o meu negócio em xeque. E no mundo hoje, no qual as fronteiras estão cada vez mais interconectadas, estão cada vez mais porosas, nós percebemos os benefícios de toda e qualquer área da gestão que seja transposta, obviamente, para a área internacional. E, notadamente, o marketing, que é o mais, obviamente, conhecido, mas pensar em planos de internacionalização, o próprio comércio exterior, quer dizer, tudo aquilo que faz uso dos princípios da gestão acaba, de alguma maneira, dentro de um contexto global, sendo bastante interessante que nós aí nos aperfeiçoemos. E das peculiaridades, como eu estava colocando em termos de desmaterialização, isso vai impactar tanto a produção quanto o consumo, e, em paralelo, né, de maneira simples, você tem aí uma aderência, uma conectividade cada vez maior às políticas, né, vinculadas à questão da sustentabilidade, vai entrar o ESG, 17 ODS e outros mais que você escreveu já conhece, né? A gente pode também mencionar que a própria diminuição hoje com relação da utilização de elementos físicos, materiais, né, notadamente aqueles que não são biodegradáveis, é óbvio que isso também acaba sendo utilizando por parte das organizações dentro do planejamento estratégico, dentro da perspectiva mercadológica, para você aprimorar, né, a imagem e o posicionamento dessas empresas dentro de uma perspectiva global. E no caso das novas tecnologias, é bacana que nós entendamos que elas estão em um processo cada vez maior de aceleração, intensificação, de fortalecimento. Hoje nós temos aí a conectividade, né, por exemplo, quando nós temos, né, a inteligência artificial, metodologias focadas no blockchain, né, as criptomoedas, e todas elas, de alguma maneira, estão interconectadas. Vejam vocês que elas estão aí, né, de alguma maneira, atuando no plano da intangibilidade, elas são desmaterializadas, e, obviamente, você que está aqui, eu, professor, e os demais que estão aí, os atores desse nosso plano global, tem que entender isso para potencializar as suas chances de êxito, mercadologicamente falando, no plano aí internacional. Então, em sincronia a essas questões macroambientais, é bacana que nós consigamos aí manter esse nosso foco dentro dos princípios do marketing, com tudo que a gente faça aí, ou transporte isso, né, para a nossa realidade de mercado. Né? Porque tem que imaginar que, muito embora o marketing tenha alguns princípios, que não vão se limitar a uma área específica, né, serviços, esportivo, cultural, hoje tem marketing verde, é importante que a gente transporte isso para a realidade nossa, né, trabalha a ideia do globalismo, transporte algo dentro da especificidade do local. Né? Então a ideia é que nós consigamos também trazer esses princípios em projetos concretos, quer dizer, o aluno tem que transpor essas ideias dentro da sua realidade, porque nem sempre o que funciona para a empresa A vai funcionar para a empresa B, para o produto idem, né? E hoje, quando nós trabalhamos a leitura, né, do mercadólogo, a pessoa que trabalha fortemente com marketing, planejamento estratégico, não se limita mais a estruturar, como no passado, aqueles planos de ação, né? Porque isso é uma questão meio automática, meio cartesiana, né? A ideia, muitas vezes, é que você que está nos acompanhando tenha o que nós denominamos de insights, com os chamados forecastings, quer dizer, você trabalhar uma perspectiva lá no futuro a partir dos dados que você vai coletando no presente. Nós nunca vamos ter 100% de certeza, de chance de que aquilo vai acontecer exatamente daquela maneira. Contudo, quanto mais dados nós tivermos, mais fácil fica a análise da realidade, da conjuntura. E, após essa nossa, né, breve análise em torno de alguns elementos principiológicos, vamos pensar assim da gestão, da parte da estratégia, da parte do marketing, né, com certeza pensamos, espera, professor, quais são os próximos passos que eu, as empresas, o mundo como um todo tem que dar para ficar, logicamente, alinhado, né, aquilo que de mais moderno nós temos aí, né, diante dos nossos olhos. E aquilo que eu te adianto, certeza plena, novamente nós não vamos ter, mas eu te adianto uma coisa, nós estamos simplesmente no início desse processo de transformação. E algo que vai acontecer invariavelmente daqui em diante, já está acontecendo, é uma tendência cada vez maior em você, que está agora nos acompanhando, em relação ao mercado de trabalho, perceber que as organizações estão em busca de quem? De gente que entenda pessoas, trabalhe com tendências, consiga fortalecer tanto as hards quanto as soft skills, quer dizer, tem uma gama de possibilidades aí, literalmente,
aberta para vocês, né? Quer dizer, a ideia de que as empresas estão diante de uma série de desafios, né? A gente não pode, lógico, né, prever o futuro com certeza absoluta, ele é simplesmente, né, como eu digo, ele é uma cadeia de acontecimentos que vão sendo construídos e conforme for a gente acaba tendo uma certa, né, uma flexibilização com relação ao resultado e, obviamente, com relação à questão macroambiental, novamente, né, como eu digo, não é complicado, não é um problema, é desafiador. Diante de uma sociedade cada vez mais informada, cada vez mais consciente, nós, mercadólogos, planners e outros, né, indivíduos que trabalham no campo da gestão, a gente tem que estar, logicamente, entregando isso lá que os diversos stakeholders desejam. Quer dizer, hoje, trabalhar numa perspectiva de sustentabilidade não é mais um diferencial, é praticamente um pré-requisito, em especial se você deseja atuar aí de maneira mais intensa no mercado internacional. Então, imagine que no passado, né, isso não tinha nem ser muito tão longe assim, até os anos 90, a preocupação do varejo era trabalhar para PDV físico. Né? Hoje, com o e-commerce, veja o quanto que isso mudou. Né? Como é que as pessoas já se transportam, né, nessas expectativas do ambiente on para o ambiente offline, trabalham lá o showrooming, por exemplo, né, webrooming, quer dizer, a pessoa vai para a loja física, vai para o ambiente virtual, volta, prova na loja física, compra na online. Então, não tem nem como a gente separar mais o cyberespaço dessa realidade nossa tradicional, tridimensional. Então, é importante também que você tenha noção disso, né, que você tenta, na medida que você investir nessas plataformas aí digitais, trabalhar isso de maneira integrada da empresa como um todo, ela não pode ser duas, né, uma no dígito e uma no ambiente tradicional, e obviamente que você também tem uma atenção especial para quem? Para o teu colaborador, né, porque você necessita obrigatoriamente ter pessoas o quê? Engajadas, motivadas, instruídas, para que daí sim elas possam entregar o melhor, a excelência, lá para os nossos diversos stakeholders. Então, espero que vocês tenham gostado aí da nossa conversa. Muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula.